Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. 100 emissoras espalhadas pelo território brasileiro, milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode continuar mandando para cá sua mensagem pelo nosso número do Viber. Adicione no seu celular o nosso número, 567070. 56, facinho, 567070. Você adiciona o nosso número no seu celular, o nosso número Viber, e você vai poder mandar a sua mensagem, a sua dica, a sua informação, o seu comentário, vai nos ajudar, é muito legal. E depois disso, olhando para a telinha do seu telefone, você encontra o ícone Grupos, abertos ou públicos, e você encontrará o nosso grupo Esportes Jovem Pan, que vale para toda a programação esportiva da Pan. É muito bom ter você ao nosso lado, lá você vai encontrar informações, fotos, comentários, matérias, vai ter tudo lá. Bacana. E você pode continuar nos assistindo. Áudio e imagem, o programa é chique, né? Abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br. Aí você encontra lá, ouça a Jovem Pan. Clicando, você receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver, e a imagem. Estamos todos aqui já maquiados. É um negócio espetacular e você estará conosco o tempo todo. É bom ter você ao nosso lado. Estamos todos aqui, mais uma vez, parte da equipe de Esportes da Pan está aqui com o nosso Fred Júnior, que deve ter novidades para falar do Palmeiras. Então, o Palmeiras é uma louca no Palmeiras, né? Contrata. O nosso Vampeta, feliz com o Audax dele, que está voando. Audax, Grêmio Osasco. Na Copinha São Paulo. O nosso Daniel Lian, que também está preocupado. Isso. Chegou uma informação aí que preocupado no sentido de esperar oficialmente o anúncio de Lugano e Mena no São Paulo. Não que ele tenha interesse por isso, mas está no jornalismo para ficar bem informado. Não é isso? Bruno Prado está aqui conosco, não é, Bruno? Sim. O Luiz Carlos Quartarolo, bom retorno. Obrigado, Luiz. Wanderlei. Feliz em vê-lo. E o nosso Mauro Betting está conosco aqui. Essa camisa que ele está usando Portugal. Não é pirata. Pois. Ele trouxe aqui o certificado de autenticidade. Assinado pelo ganhou Cristiano Ronaldo. Márcio Espímpolo. Se ele ganhou um presente de Márcio Espímpolo, não há nenhuma chance vai de lavar, ser pirata. A camisa é bombada. Vai lavar a camisa, Vanderlei, vai perder o escudo, vai descolar. Não, fala mandarim. Vira a camisa de Angola, né? É bacana. Deve ser de Macau, né? Porque fala chinês. Fala chinês, é bacana. E com muito prazer nós estamos recebendo aqui o Alan Menache, está aqui conosco. Boa tarde, galera, tudo bem? Boa tarde, galera, bacana. O Alan, que é um preparador físico importante, de grandes esportistas, entre eles do Gabriel Medina, e foi preparador até recentemente de grandes surfistas brasileiros. Chegou há algumas horas do Havaí, estava lá naquela etapa bacana para o Brasil, foi um sucesso para o Brasil, né, Alan? Sem dúvida. Impressionante, somos os reis, os senhores dos mares. Donos de pipeline, podemos dizer assim, Wanderlei. E eles a gente gritou lá, pipeline é nosso. E os caras olhando. Os caras olhando, o que é isso? E os caras aplaudindo, né? Porque tem que aplaudir, né? Ainda teve um vai Corinthians, nunca vai Corinthians. Vai Corinthians o tempo todo. Aliás, o Alan é corintiano. Então, por isso que eu tô falando. Sou corintiano como Gabriel Medina, como Adriano de Souza, como Miguel Pupo. Todo mundo é corintiano. E ele falou pra mim assim, eu falei, Alan, como é que é? Você tá viajando tanto, tá tão longe, né? Você tá acompanhando o futebol? Ele falou, Vanderlei, é o seguinte, quando ganhamos o título, larguei. Porque cansa. Nem viu o 6x1. Pra que eu vou dividir a atenção? Vou cuidar dos surfistas. Pra que você vai dividir a atenção, né? Não é verdade? Tem coisa mais importante pra mais fazer. coisa pra me preocupar, então futebol já não é uma preocupação. Tá vendo, Vanderlei? Os caras querem botar a camisa do Flamengo no MMA, não ganha. Tem que pôr do Corinthians. E lá na barranca Alan, do Rio é um prazer ter você aqui, obrigado. Nós vamos falar um pouco de vários assuntos aqui. Depois vamos aproveitar a sua presença aqui, fazer uma bateria
bateriazinha de perguntas. Eu tenho uma pergunta para ele. Nos ensinar um pouco mais sobre o surf, que está realmente minha área, ocupando, eu sei disso, está ocupando um espaço muito legal. Como surfista, eu sou um ótimo comentarista de futebol. Não. Mas Nós sobre também. preparação física, vocês podem fazer a pergunta. Não, que vocês o nosso negócio aqui é surf. Nosso negócio é surf. Olha, É o esporte do momento, né, E o Vanderlei? do Fernando Sampaio também. aliás, acompanhamos toda a temporada com o Rafael Tebas, que ligou para você, eu pedi para o Tebas ligar para você, ele, desde a primeira etapa até o final do ano, com todas as informações aqui na Jovem Pan. Legal. Porque o surf está ocupando um espaço muito grande por méritos próprios, então vai também abrindo espaços, o que é muito importante, e vocês são responsáveis, alguns dos responsáveis É isso aí, por tudo Vanderlei, isso. obrigado. Imagina. Então vamos lá, gente. Olha, nós temos aqui alguns assuntos importantes. Entre eles, essa notícia aí, Luiz Carlos. Você chegou e está trazendo uma confusão. Ralf. Você viu, né, Vanderlei? Ralf e Renato Augusto. Renato Augusto, a gente estava. Ontem nós falamos bastante, mas ainda já é foi, assunto, né? porque é o grande. Claro. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu achei o Jadson, mas ele ganhou como Não melhor, né? importa, mas também foi embora. Foi embora também. E o Ralf, que a multa não é muito cara, parece que também está embarcando para a China. É isso, Luiz? Segundo o presidente da equipe chinesa que está contratando o Renato Augusto, Ralf vai embora também. O Ralf deve se apresentar hoje também, o Renato Augusto, lá apenas para se despedir, né? E falta só o Elias daquele meio-campo e que também tem proposta do time do Vanderlei Luxemburgo. Como é que ele convenceu os chineses a treinar em Atibaia? Como se fala Atibaia em mandarim, meu caro Vampeta? Tela de Luxemburgo. Baia. Taizinha veio aqui e falou em coreano, né? Eu te amo. Não, Eu te amo. é impressionante o Vanderlei Luxemburgo. Ele trouxe A o time moeda para não tem treinar idioma. em Atibaia. Atibaia e Tupi-Guarani significa cidade que o Vanderlei Luxemburgo mais E gosta. Luxemburgo treina, né? É a força dele. Agora, olha, o tá vendo um árbitro de desmanche aí. Atibaia. Na minha opinião, a China está tirando o favoritismo do Corinthians na Libertadores da América. No entanto, o Corinthians terá dinheiro para fazer algumas coisas aí. E quer vender o pato ainda, né? Se conseguir. Quem comprar? Olha, gostei do Mauro Betti, recado chinês, vou comprar. Em mandarim. Bacana, 2870. Vanderlei vai lá que vai ter um novo time na China lá. 28709707. Para você ligar pra cá. Fala que pastel não dá dinheiro. 28709707. Diga, Fred. Novo time na China vai ter. Corinthians. Corinthians, É um novo time bacana, chinês. o Corinthians é bacana. É um novo time Olha, chinês. Atual campeão. né? Corinthians. Tá indo e todo você mundo. pode ligar pra cá, continuar ligando pra cá. campeonato lá vai ser legal, tem um monte de gente indo pra lá. 28709707 é o telefone, você pode fazer a sua pergunta, participar, interagir conosco, e também você que gosta do surf, tem dúvidas, quer mandar sua mensagem, você quer fazer uma pergunta, aproveitar que o Alain Menache está aqui. E, como eu já disse aqui, o surf ocupou tanto espaço nos últimos tempos, né? E plasticamente você olha, parece que é um sonho dourado aquelas imagens. São lindas, 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 lindas. E a gente quer aproveitar o Alain aqui conosco. Então, Vampeta, Ralf também. E aí? Atual campeão brasileiro, né? O pacote, o Ralf. Tá pronto pra voltar, Vamp? Tô pronto, vou lá ficar lá com Luxa lá em Atibaia. E depois segue para Pequim. Se ele quiser um parceiro pra jogar baralho durante um ano, me bota lá no Sub-15, um aninho lá na China, eu fico. Né? Mas o Ralf também tinha proposta, né? Renova, não renova, fica. Se for pro Ralf uma proposta dessa no final de carreira, aí, né? Não no final. Tá mais preparado do que pra continuar, né? Claro. De repente fecha o caixão com chave de ouro. É isso. Alô, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, sem entusiasmo não. Alô, boa tarde. Tem que entrar como surfista. Oi, legal, galera. Alô, boa tarde. Quem fala? Quem fala? Bem, Ronaldo De Stefani, São Paulino. Sua mensagem, Ronaldo. Oi, só mandar um recado pra Corintianada aí. Vamos disputar o campeonato chinês aí, que agora eles vão ganhar tudo lá. Obrigado. Não vai ter mais 6-1, né, Vanderlei? 9707. 28709707. Você viu como é que é o negócio aqui, né, Alan? Fica piscando aqui, a gente já atende. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Reinaldo. De onde, Reinaldo? Aqui do bairro do Ipiranga, São Paulo. Legal. E torce pra quem, Reinaldo? Corinthians. Pro Corinthians. Ih, rapaz, você cruzou com algum chinês aí perto da sua casa? Rapaz, eu tô com medo de dar entrevista e falar que é corintiano e eles querem me contratar. É verdade. A torcida lá tem de monte, né? É verdade, tem torcida lá. Mais alguma coisa? Sim, eu queria deixar uma pergunta pro Vampeta. Isso. Se ele acha que, devido a essa enrolação que tá o Leandro Damião com o Santos, o Pato com o Corinthians, se uma troca entre os dois não seria bom pra todas as partes.
Obrigado. né? Diga, Vampeta. Agora envolve dinheiro, né? Não há como a possibilidade de troca, né? O Corinthians pretende ganhar dinheiro com o Pato. Quer grana. E o Leandro Damião tá aí entrando na justiça, entra, fica, não fica. O Santos não quer perder com o Damião. O Santos não quer perder. É difícil, uma troca dessa é impossível agora. Bruno, o que você pode falar sobre mais uma saída no Corinthians? Bom, eu acho que o Ralf... Bruno Prado. Individualmente, eu acho que a saída do Ralf não pesa muita coisa. Eu acho que Jadson e Renato, sim, pesa muito. O Ralf, acho que vai ser bom pra ele e pro Corinthians não vai alterar. O Elias também, né? O Elias pesa. Acho que esses são os 3 principais jogadores do time, Elias, Renato e Jadson. O Ralf, eu até prefiro outros jogadores que o Corinthians tem como opção. Entre Ralf e Bruno Henrique, por exemplo, eu prefiro o Bruno Henrique. E o Mauro Betting? Exatamente dentro do que falou o Bruno já fez, até fazendo uma função diferente. O Bruno Henrique é mais, digamos, a função do Elias com outra característica do que a do Ralf, mas foi muito bem na função do Ralf. E o Ralf, por toda a história maravilhosa do Corinthians, merecia o apoio, o acerto financeiro, ok, mas era opção de banco, tem toda uma experiência, respeitadíssimo, queridíssimo pelos colegas, mas é um jogador que você não lamenta tanto como vai lamentar já do Jadson, está lamentando do Renato Augusto, e ainda precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos chineses do Elias. Mas o Ralf, digamos, é substituível, até eventualmente o próprio Christian, que até agora não foi um bom investimento, né? Não tem sido o que já foi pelo Corinthians. A China não quer o Christian? Numa dessa, ele ia falar, manda, né? Vende o Ralf e entrega na bagagem. O Christian, de repente, numa dessa, pode... ele acha que é tudo igual. É mais fácil eles enganarem a gente. Mas é terrível, assim, a gente falava sobre isso ontem com o próprio Bruno, quando o Palmeiras perdeu em 94 o César Sampaio, o Zinho e o Evaí pro Yokohama Flugels, demorou um pouquinho, mas depois acertou um time talvez até mais espetacular daquele de 96. Mas havia quem comprar, e havia inclusive no caso a Parmalat para dar muito Hoje não há essa fartura. Hoje mesmo esse dinheiro chegando ao Corinthians, quem que o Corinthians vai buscar? Realmente, no mercado aí. Tu tá falando do Marquinhos Gabriel. Legal. Marlone que já chegou aqui. André, o mas atacante. Ninguém mesmo, em outra situação. De nome mesmo não tem. dá. Você pode chegar o dinheiro e o Corinthians tem severas coisas para pagar, principalmente as contas do estádio. Mesmo assim, é difícil. Fica complicado. O Fred vai falar, mas antes, alô, boa tarde. Boa tarde, Valerei. Aloha. Quem fala? Opa, que é isso? Esse é com o Alan aí. Aloha. Como é que... Aloha. E como é que é a sua prancha? Minha prancha é estilo Vampeta. Bomba pelo Planalto. O mar finge que tá perto da sua casa e você finge que surfa. O Vampeta tem que patentear. Prancha Vampeta. Prancha Vampeta. Mergulhando forte nas petecas. É isso aí. Bacana. É nóis. Começamos na mil. Vai devagar, irmão. Sucesso a todos aí. Um abração, obrigado por ter ligado. Você viu? Você viu como é que é? A coisa pega. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Marcos Nazolani, tudo bem? Diga, Marcos, qual é a sua mensagem? Então, Vanderlei, eu tava reparando aqui, acho que bom São Paulino e palmeirense abrir o olho, que o mundo tá ficando pequeno para eles. Nem na China eles têm mais chance. Isso vai dar tanta gozação. Não vai? Pros dois lados, né? Pros dois lados. O Corinthians tá perdendo e o Corinthians não, e o time do 6x1, lembrou aqui o Bruno Prado vai ficar aí, que foi o reserva, lembra? Era o reserva. Quer dizer, então... tá perigoso aí. Romero numa paradinha dessa. Hoje eu o Romero foi o melhor em campo. O Romero foi o melhor em campo, uma paradinha dessa pro Romero. Hoje eu recebi aqui uma mensagem engraçada, foi que a ANAC liberou mais uma rota aérea. Itaquera-Pequim, olha. Os caras não perdoam, cara. É bom, já tá perto do aeroporto. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? É o Tomás de Santo André Santista. Diga, querido, qual é a sua mensagem? A mensagem, ainda bem que o Luiz Carlos voltou pra falar do Santos. A vida desses caras que foram pra China aí que vai ser chapéu, vai aparecer uma Rosemary por lá. Que é isso? Já tô anunciando um calote. Fui no restaurante chinês, os caras já queriam me levar. Quer ir pra China também? Tá jogando ainda? Pra você, Fred, tá no bid. o assunto. O Ralf, como todos já disseram aí, eu acho que o Corinthians não vai sofrer tanto. Agora, Jadson saindo, Renato Augusto saindo, muda muito o meio campo. Vai ter que começar do zero o Corinthians na temporada 2016. E é uma pena, né? Com um time campeão brasileiro, poderia mostrar mais força. Na Libertadores começa um pouco mais fraco a temporada. Legal. Agora, viu, Vanderlei, só uma coisinha. Sobre o Ralf, eu tenho muito respeito pelo Ralf, todo mundo aqui tem. Todo mundo fala que o Ralf é dispensável. Chegou até a ser reserva mesmo. Quando entrou o Bruno Henrique,
o Tite segurava um lateral quando o time ia. Justamente para quando joga o Ralf, ele solta mais os dois laterais. O Ralf, na verdade, é um zagueiro à frente dos dois zagueiros. Ele é um jogador que vai fazer muita falta. E quando ele entra no time, o time deixa de tomar gol. E com o esquema que foi montado pelo Tite, o Corinthians fez muitos gols, porque tinha uma retaguarda fortíssima, inclusive até zagueiros que podiam sair para jogar, porque o Ralf estava lá. Ele olhava para trás, aquela faixa de capitão, o Ralf. O cara ganhou tudo, como diz o Vampeta, né? Aí ficava mais fácil para jogar. Eu acho que é um jogador que vai fazer falta. Mas é mais fácil encontrar um jogador nesse estilo do que as duas posições do Renato e do Jadson. Não tem nenhuma posição sobrando. Não é verdade. Não, mas eu acho mais difícil de criação. Tudo bem, mas criação você não sim, mas ele faz falta. Sobrando não tem. Você é acostumado a vestir a camisa do Corinthians, já ganhou tudo. Não sente o jogo. E o Daniel Lian? Eu acho que dessa leva que tá aí, realmente ele é o que menos vai fazer falta, mas é um grande jogador. Tecnicamente é o mais fraco. E o André Sanches não tava fazendo a menor questão de renovar o contrato do Ralf há pouco tempo atrás. Aí tava desdenhando, coisa de empresário, colocando aquela coisa toda, falando de empresário. Então, o Corinthians não estava fazendo nenhuma força também para renovar com o Ralf, continuar. Então, é um jogador que não estava tão nos planos assim do Corinthians já inicialmente. Lembrando, o Luiz Carlos já informou que o André Sanches anunciou que abandonou, que saiu da área de futebol. Está fora do Corinthians, não tem mais relação com o futebol. Que era a CBF. De novo. Por enquanto, essa é a informação. Que era a CBF. Essa é a informação, né, atual. Bom, e ele não precisa de cargo para ter comando no Corinthians também. Um telefone, influência. Não sei. Ele está anunciando, né? Alan Menache, eu queria conversar, nós queremos conversar com você um pouquinho. Primeiro, quem desejar conhecer um pouquinho mais o trabalho do Alan, pode entrar no www.treinamentointeligente.com.br. É isso aí. Lá tem tudo aquilo que o Alan faz. Pelo menos parte do que ele faz. Tem mais coisa lá, mas já dá para conhecer, legal. E esse trabalho com os surfistas começou quando, Alan? Eu comecei a trabalhar com surfistas em 2008, com alunos de personal training particular. E naquela época eu já tinha praticado surf bastante tempo, tava meio, enfim, parado do esporte, mas eu Medina na tela aí. Mas eu conhecia bem a modalidade e estudei mais ainda. Comecei a buscar artigo, comecei a buscar, enfim, informações na literatura sobre o esporte e comecei a produzir um formato de atendimento para o surfista. A partir de 2010, quando eu ingressei numa clínica multidisciplinar voltada para o esporte, eu comecei a trabalhar ainda com mais força dentro do surf por conta da parceria que essa clínica tinha com uma grande marca, né, de surf, surfwear, que é a Oakley, né? Então passei a atender os atletas da empresa Oakley, comecei a ter uma aproximação grande com o Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Adriano de Souza, que é o atual campeão mundial. Então a gente por 3 anos, até 2013, aliás 4 anos, né, de 2010 a 2013, a gente pôde desenvolver um trabalho bastante forte com esses surfistas, conseguimos excelentes resultados e lá em 2011 o Gabriel Medina e a família dele, que não eram patrocinados pela Oakley, procuraram também os nossos serviços, né, da preparação física, para que ele pudesse ter aquilo que os outros atletas tinham nessa parte de preparação. E foi uma felicidade, né? Porque além do talento nato dele, da capacidade que ele tem, né, de pegar a onda e enfim, do fenômeno que ele é, ele, enfim, acertou na preparação que, modéstia à parte, a gente considera um grande diferencial para o atleta hoje. Quais são, não diferenças, mas os pontos mais importantes? Porque você tem razão, o ouvinte também sabe, cada esporte tem a sua característica de preparação física, né? Um é velocista, o outro é resistência, aquelas coisas todas que a gente já sabe. E no surf, quais são as principais exigências? Então, na verdade, o surf tem todas as exigências, porque o atleta que está no alto rendimento e também aquele que surfa de final de semana precisa desenvolver, em primeiro lugar, a força. A força, ela às vezes é entendida como aumento de massa muscular, deixar o cara duro, preso, mas não é nada disso. O trabalho de força ele é importante porque é a capacidade física fundamental que vai sustentar todas as outras que são importantes para a modalidade, como a produção de potência, a agilidade, a destreza, a própria flexibilidade e resistência muscular. Também tem a ver se a força está bem desenvolvida, você vai ter muito mais capacidade de desenvolver
todas as capacidades físicas. Então o surf, na sua essência, ele exige muito agilidade, ele exige muito a produção de potência, ele exige muito a flexibilidade e a coordenação. Então tudo está envolvido. Agora depende da onda que você vai surfar, depende do tipo de atleta que você é. Então existem variáveis dentro desse esporte que fazem você, ora, treinar mais para uma determinada ou para determinadas capacidades físicas, ora você dá uma ênfase para outras. Mas, na verdade, todas elas são importantes, como em qualquer esporte. Todo mundo vai fazer a pergunta para você, nós vamos para um rápido intervalo e você respondia, eu estava imaginando, eu recebi uma mensagem dizendo que tem uma moça que surfa, bacana, ouvinte da PAN, e ela diz, olha, guardadas as devidas proporções, quando eu vejo imagem, alguém filma ela, tal, parece que eu estou num balé. E é verdade, você acabou de dizer, porque é dançando na água, não é verdade? Dançando na água. Dançando na água. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o Esporte em Discussão. Hoje tem muita coisa para falar, entre elas a presença do Alain Menache, preparador físico do Medina, do grande Gabriel Medina, grande surfista brasileiro, e muitos passaram pelas mãos e pela competência dele. Já voltaremos. Alerta contra a dengue. Então. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu já estou propondo aqui alertar todo mundo e toda hora. Fui viajar, gostaria de ter ido para o Havaí com o Alain Menache, mas não foi, uma viagem mais curta. Mas passei uns dias fora e achei que era melhor mesmo esvaziar a fonte que tem lá no Jardim, Luiz Carlos conhece, pequenininha, mas tem a fontinha lá, para não ter problema com água parada. Aí quando eu voltei, enchi a fonte de novo e, para minha surpresa, o que apareceu lá no dia seguinte? Larvas do mosquito da dengue. Foi aí que eu descobri que os ovos ficam adormecidos, presos na parede dos recipientes, mesmo sem água. Olha, Vanderlei, por isso é que não adianta só tirar a água. Você tem que limpar tudo, esfregar bem, exatamente para não acontecer isso daí novamente. Dengue é coisa séria, a gente precisa ficar sempre atento, precisa ficar de olho nessa questão, exatamente para combater esse mosquito. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Legal, nós seguimos com o nosso esporte em discussão. Vou atender um ouvinte e na sequência nós vamos fazer perguntas aproveitando o Alain Menache que está aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Raimundo Fidel aqui da Zona Sul. E aí, Raimundo, torce pra quem? Consegui hoje, graças a Deus. E você torce pra quem? Eu sou corintiano desde 1979, meu filho. E aí, qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que o jogador que está sendo vendido é uma boa, porque nós temos muito jogador novo aqui para esperando uma oportunidade. Olha, ele está dizendo o seguinte, resumindo, brotam talentos. Não é verdade, viu? Porque o time da base está muito, tecnicamente, mais fraco que o foi campeão ano passado da Copa São Paulo. Se for depender da base do Corinthians da Copa São Paulo, vai sofrer o Corinthians. Os moleques que já estão no elenco, o próprio Marcelo. Pode ser, mas o da base, esperar alguém da Copa São Paulo pra subir, deste ano tá mais fraco do que o ano passado. Não dá. Jogar agora não dá. Eu acho que não... O torcedor faz isso com um pouco de emoção, aquele negócio todo. Mas não dá para minimizar algumas saídas. Claro. Porque aquele negócio, né? O cara tem uma namorada maravilhosa, fantástica, reserva, né? apaixonada, moça legal, papapá. O cara do Fausto, né? Aí papapá, eu lembrei do Fausto Favaro. E aí, papapá. Aí termina o namoro. No dia seguinte, a moça já não tinha mais nenhum predicado. Não é assim. No futebol é a mesma coisa. Quer dizer, você tem o Renato Augusto, você tem o Jadson, você tem o Ralf. O Renato Augusto foi eleito o melhor do brasileiro. Para alguns, o Jadson foi o melhor do brasileiro. Aí o cara sai. Olha, tudo bem, é ele que vai, pode substituir. Tem outro. Não é assim. Não, claro que a vida segue, o clube é forte, não vai fechar. Tudo a gente sabe. Mas você não pode. Os caras têm a rodagem, né? Você não pode desmerecer, não é verdade? Agora tem uma coisa, Vanderlei, eu não sei se é discutível hoje a base no futebol brasileiro. Pelo jeito que está sendo feito. Porque o time. Olha o que os caras puseram na tela. Que coisa. Tem um chinês. A legenda é: gostei, gosto, né? Gosto muito do Fausto Favara. Vou comprar a namorada pra ele. Chinês tá comprando tudo. Agora, Vanderlei, você tem a base, aí você trabalha a base. De repente, quando o jogador tá formado, pelo menos para entrar em campo e jogar, aí você percebe que o clube tem só 10%, só 15%, só 20%, somem.
são fatiados, são mortadela, né? Quer dizer, não sei se vale a pena ter mais base. Porque é melhor se associar aí a um empresário e começar a fazer isso também. Ou seja, pega um jogador daqui... A gente vive isso lá no Audax também, Lula. Mesma coisa. Então não adianta você ter base hoje. São Paulo gasta uma enormidade lá em Cotia. Revela quem? Falta o lateral direito do São Paulo há 10 anos. Não consegue revelar um lateral. Zagueiro agora vão trazer um velho aí, que já era ruim quando era bom, o Lugano. Olha, vamos atender. Bruno, começar com você. Vamos conversar com o Alan Menache, que está aqui conosco, vai nos ensinar um pouquinho. Foi no nome certo, Vanderlei. Ah, Bruno. É que você Bruno. Aquela coisinha lá que você falou lá, onde você põe água lá, como é que chama? Fonte. A fonte. Na verdade, lá ele pratica o surf doméstico. Na minha fonte. A pequenininha fonte. Faz ondas. Faz ondas. Diga, Bruno Prado. A pergunta é até sobre o esporte em si. Aqui no Brasil, até a nossa área de imprensa esportiva dá muito mais atenção ao futebol. Sim. E sempre a gente fala que os outros esportes dependem muito do talento individual, dos atletas que não têm grande apoio, grande estrutura. O surf, você acredita que vai ter no Brasil será forte por muito tempo no surf ou é uma geração muito boa? Não. O Brasil tem construído nos últimos 10, 15 anos esses garotos, né, que hoje estão começando a despontar. E essa construção não para por aí, porque tem muito moleque novo no litoral do Brasil inteiro sendo formado para ser um atleta de alto rendimento. E hoje se percebeu que o treinamento, a psicologia, a medicina, a fisioterapia, todas as áreas da saúde são importantes, são relevantes, como no futebol e é para o surf também. Então, os managers, os pais, enfim, e os responsáveis pelos surfistas jovens já perceberam e estão cercando os surfistas dessa melhor estrutura que antes não havia. Né? A gente tem o Teco, o Fabinho, o Vitor Ribas, que eram surfistas aí de gerações passadas, que falaram agora recentemente que na época deles não tinha nada disso. Não tinha um preparador físico que entendia das características do surf, não tinha um médico acompanhando, não tinha às vezes nem passagem aérea para ir competir, eles tinham que fazer vaquinha para comprar passagem, né? Exceto Teco, enfim, Pio, Fabinho, que tinham patrocínios bons, mas a maioria não tinha. E hoje em dia todos esses garotos têm a oportunidade de já ter uma boa estrutura desde cedo. E isso, com certeza, vai suportar e vai fundamentar o crescimento do Brasil como a principal potência no surf mundial. Já junto com a Austrália, a potência mais forte do surf. Passou os Estados Unidos. E em pouco tempo, com a estrutura que está se criando, se a economia deixar e a gente tiver o apoio, enfim, que o esporte precisa, vai ser o primeiro esporte, o primeiro país no mundo na modalidade, sem dúvida nenhuma. O atletismo é fácil de ser praticado. Para quem quer começar, eu não estou falando o Poltergar, né? Não estou falando um grande vencedor de uma prova, de uma maratona de Nova York. Não é isso que eu estou falando. É um tênis que não pode ser novo, porque se for novo vai machucar o pé. Então pode ser um tênis velho, não é isso? Tá descalço, tô certo? Se estiver na praia. Mas o cara que está na cidade, então põe um shortinho da meia boca, uma camiseta pirata, que não é o caso do Mauro Betting, que se não usa a camiseta pirata, né? E aí o cara começa a correr, papai bacaninha, é baratinho e extremamente saudável e a vida segue. No surf, para começar, é mais ou menos a mesma coisa. Claro, tem que ter água, né? Mar. Mas é mais ou menos a mesma coisa. É assim, Ana? Então, ou não é bem assim? A galera que mora mais próximo do litoral é mais ou menos assim. Quem já mora no litoral tem ali a prancha do amigo, do irmão mais velho, tal. E naturalmente, se tem pessoas que surfam ao seu redor, ela também vai migrar pro surf, vai jogar futebol na praia, mas vai pegar onda. E a gente vê muito moleque começando com prancha dada. O Adriano de Souza mesmo deu uma declaração emocionante quando ele conquistou o título, que a primeira prancha que ele ganhou foi dada pelo irmão, que pagou R$30 e não tinha nem esse dinheiro para pagar e pagou. Enfim, então é assim que começa. Só que hoje a gente vê que já tem muito pai investindo, já comprando equipamento de ponta pro moleque. Já acha que tem o Medina em casa, por exemplo. E pessoal, o esporte está mudando de cultura. A gente tem que entender que o surf tem 30 e poucos anos, né, de vida profissional, enquanto o futebol tem mais de 100, tênis também. Então essa mudança de cultura, como tudo que acontece agora é muito mais rápido, muito mais dinâmico, também está acontecendo com o surf, e em passos rápidos, galopantes. Então a gente vai perceber que o esporte, em 2, 3 a 5 anos, vai ter uma estrutura muito maior do que tem hoje, que já é bastante considerável.
A gente não vê, por exemplo, hoje, preparadores físicos, médicos e fisioterapeutas viajando com o atleta. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai começar a ver uma estrutura indo com o atleta o mundo todo, o ano inteiro. O staff segue. O staff segue, enfim. Hoje em dia a gente não vê isso, mas a gente já vê que o staff está lá na base esperando o surfista voltar. Então, em pouco tempo, eu tenho certeza que as grandes empresas vão começar a olhar para o esporte, falar, não, esse cara precisa de mais estrutura. Se ele tiver mais estrutura, ele vai trazer mais resultado, vai trazer mais mídia, vai trazer mais patrocinador. E isso vai, com certeza, acontecer naturalmente. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Mauro vai fazer uma pergunta, o Mauro Betting, mas antes, em cima do que você está falando, os australianos, que são uma potência, né? E os Estados Unidos, que nós passamos, mas continuam sendo sempre importantes e fortes. Os surfistas desses países levam, digamos, o staff? Não, a gente não vê os surfistas levando os staffs, né? A gente vê que um ou outro leva o seu preparador físico ou o seu fisioterapeuta. Geralmente eles vão acompanhados do seu manager ou do seu familiar mais próximo que acompanha a carreira do atleta. A gente ainda não vê essa equipe, esse staff acompanhando o surfista nos grandes eventos. Legal. Mauro Betting, a sua pergunta ao Alan Menache. O Alan, muitos esportes têm uma característica. Alguns países têm, digamos, uma escola de tênis, de vôlei, de futebol. Tem a escola brasileira de surf. Por exemplo, você vê na água lá um surfista. Como é que você pode, digamos, detectar o especialista esse cara é brasileiro? Esse cara é brasileiro? Então, a gente não tem hoje uma escola de formação para a modalidade, né? O que a gente tem hoje são empresas grandes e de médio porte, que apoiam, que patrocinam ou apoiam de alguma forma o atleta. E geralmente na prancha tem lá o adesivo, né, dessa empresa, enfim, tem lá os co-patrocinadores. Então você percebe que na parte mais alta da prancha, no bico, sempre vem ali o adesivo do patrocinador master, né, do atleta. Claro. E nas bordas ou no fundo, os patrocinadores, os co-patrocinadores. Então a gente não tem uma escola de formação, mas a gente tem algumas empresas investindo pesado, enfim, na formação de novos jovens, de novos atletas. E eu acredito que com as Olimpíadas do Japão se aproximando e com a possibilidade do surf integrar, né, como esporte olímpico, que a gente vai ter uma estrutura aí cada vez melhor. Luiz Carlos Quartarolo, sua pergunta ao Alan Menache, que está conosco no Esporte em Discussão. Hoje estamos aprendendo um pouquinho mais das coisas do surf, que é um sucesso nos últimos tempos, sem dúvida. Diga, Luiz Carlos. E já não era sem tempo, Vanderlei, porque se você olhar a costa brasileira, né? Tanta água aí, já era para ter surgido gente boa há mais tempo. Haviam aqueles que lutavam praticamente sozinhos, né? Sem apoio. Mas uma pergunta está fugindo um pouquinho, até levando para o lado da brincadeira. Aquele tubarão que atacou o Mike Fanning. O Mick. Mick, eu falo Mike. Agora, vem cá, ele foi incompetente, diminuir a patente dele para bagre, ou realmente o Mick teve muita sorte? Eu acho que o tubarão tava ali de passeio, né? Acho que ele não tava afim de almoçado já. Eu acho que se ele tivesse com fome, ele tinha experimentado a carne. Você já passou, algum atleta, você já passou por isso ou não? Olha, já teve relatos, né, dos atletas dentro da água verem barbatana, enfim, sentirem ali um movimento estranho. Isso é normal, afinal eles surfam em praias do mundo todo. E aonde foi o ataque lá do Mick Fanning, que foi na África do Sul, é super conhecido e super falado que lá tem muito ataque de tubarão, tem aparecimentos lá de tubarão branco direto. Na Austrália tem, no Havaí recentemente a gente teve relatos de ataque. Nas Ilhas Reunião não pode nem surfar por conta de tanto ataque de tubarão que teve. Então, poxa, os bichos estão ali, né? O habitat deles, é a gente que está invadindo. Então, mas o Mick teve sorte mesmo. Acho que o tubarão não estava com fome, estava de passagem, estava curioso, deu umas barbatanadas ali só para ver o que estava acontecendo e foi embora. Agora, Nilson César, também pode, claro. Há uma certa movimentação nas águas. Vampeta, a sua pergunta ao Alan, mas antes eu só queria fazer uma perguntinha para o Alan. Há algum tempo você falava com alguns jogadores de futebol, o cara falava, o sonho dourado é jogar futebol no Maracanã. Aquele Maracanã. Nossa, não esperava que um dia estivesse jogando no Maracanã. Outro, olha, você é um grande jogador, mas você não pode encerrar a carreira sem jogar em Wembley. É isso, né, Mauro? Pelé não jogou lá, azar de Wembley. Então, mas ele mesmo dizia, impressionante, eu gostaria de ter jogado no estádio de Wembley. Qual é o país ou a praia que a maioria, cada um tem um gosto, mas a maioria entende, olha, é aquilo. Quando eu ficar velhinho, contar para os meus netos, olha, surfei em tal lugar.
Eu queria que você falasse isso. Ah, sem dúvida nenhuma é Pipeline no Havaí, né? Que é a grande meca do surf mundial. Mas hoje você percebe que tem amantes para todos os gostos de onda, né? Tem os caras que pegam ondas grandes, tem os caras que gostam de tubo, tem os caras que gostam de ondas de manobra. Mas a grande vedete do surf mundial e onde é encerrado o circuito mundial é em Pipeline, sem dúvida nenhuma. E o maior grau de dificuldade é também lá? Pipeline, sem dúvida, é uma das ondas mais difíceis. Existem outras, né, que fazem parte do circuito mundial e outras que não fazem parte, que também tem um grau de dificuldade bastante grande, como Chopo no Tahiti, a própria onda da Austrália, de Margaret River, é uma onda extremamente difícil, muito pesada, enfim, com pedras, um fundo muito raso. Então tem ondas bastante desafiadoras, né? Mas Pipeline, sem dúvida nenhuma, é a mais desejada pela grande maioria dos surfistas. Legal. Vampeta. Você já roubou minha pergunta mesmo, então eu tive que criar outra. Você né? quer que eu... Não, eu tava vendo que o Gabriel Medina, ele é o segundo atleta, né? Depois do Neymar, que mais patrocínio tem no país, né? Isso é muito legal, assim, porque tudo é voltado pro futebol, né? Passou o vôlei, que é o segundo esporte aí que nos últimos tempos vem ganhando medalhas, tanto no vôlei de praia como no vôlei de quadra, né? E no Brasil, aonde é o principal lugar para pegar onda? E outra coisa, se também no futebol, talvez você falando aí, agilidade, flexibilidade, salto, impulsão, resistência, isso tudo, se concentra também, se o surfista também ele concentra para o dia seguinte, se também dá as escapadas, tem alguns que dá as escapadas e vai direto. E vai direto. Respondendo a primeira pergunta. O jogador de futebol aqui. O Alan vai responder logo após o comercial, mas eu só queria dizer que na tela nós temos uma ondinha de Pipeline. Uma pequena ondinha de Pipeline na tela. Que beleza, né? E logo depois o nosso querido Alan Menassi vai dizer, resumindo a pergunta do Vampeta, se o surfista está liberado para a petecada antes ou depois do surf. Já voltaremos. Olha aí, é impressionante, os ouvintes são cruéis, né? Recebo uma mensagem aqui, olha, o Fernando tá em férias e tal, e ele nunca disse, mas por modéstia ele nunca disse, mas ele também inventou o mar. Aí, Edmar! Aí não. Ele deu o nome ao mar. Não sabia. É impressionante. Abriu junto com Moisés. É incrível. Alan, a pergunta do nosso Vampeta com relação a, digamos assim, a tranquilidade antes de surfar. Bom, ele tinha perguntado antes. Aqui no Brasil, onde eu... ele tinha perguntado antes qual que é a onda no Brasil mais desejada, né, pelos surfistas. Tem várias, né, Vampeta? A gente pode citar aí Maresias, que é uma onda de altíssima qualidade quando as condições estão boas. Em Floripa. Em Floripa tem ondas no Campeche, é uma onda excelente. A Joaquina, enfim, tem várias ondas, né? A Ilha de Floripa tem várias ondas boas. Agora, no Rio de Janeiro, tem que destacar Itacoatiara, né, que é sensacional. A galera, quando o mar sobe lá, o pessoal fica louco, fica internacional. E eu destacaria essas duas, né, Maresias, Itacoatiara. Fernando de Noronha também, em condições épicas, se assemelha às grandes praias com fundo de coral, né, do exterior. Enfim, o Brasil tem altas ondas, né, basta ter as boas condições, vento, ondulação, enfim. Depende muito da natureza. E com relação a cuidar do Vampeta, corpo... Eu posso te falar dos atletas que eu acompanhei. Eu não vi nenhum deles saindo ou, enfim, dando uma petecada no dia anterior do evento. Sempre bastante concentração total. Principalmente o Gabriel, que tem o Charlão do lado ali, que... Sem chance. Ele tá namorando também. É todinho mal, né? E você dizia que Fausto também não vai. Esse foco, um exemplo de ser focado é o Mineirinho, né? Mineiro é um cara que eu pude acompanhar ele de 2010 a 2013 e a gente viajou aí 3 anos seguidos para Costa Rica, fomos 3 ou 4 anos juntos para a etapa do Rio de Janeiro, enfim, fizemos aí intertemporadas.
E o Mineiro, ele sempre foi o cara mais focado, não só no treinamento físico com a gente, mas também em ouvir as orientações do manager, do técnico, em dormir cedo, em acordar cedo, em se alimentar bem, em tomar os suplementos dele, em arrumar os equipamentos. Então, ele sempre foi um cara, assim, que mereceu o que ele tem hoje, o que ele está conquistando hoje, porque ele sempre plantou isso tudo. Né? A cada ano, a cada dia de trabalho, ele sempre teve com esse foco no campeonato mundial e ele, acho que no íntimo dele, ele sabia que ia ser campeão. E o corintiano Mineirinho está na tela com a sua prancha. Nós estamos mostrando aqui, estou terminando esse giro para depois a gente falar sobre sobre o São Paulo, do Lugano, do Mena. O que vocês pensam do Mena, que pode chegar mesmo, mas aí nós vamos terminar esse giro. O nosso Fred Júnior, diga, Fred. Alan, como foi trabalhar essa segunda temporada depois do Medina campeão? Porque uma coisa é você trabalhar quietinho, Medina fazendo o seu trabalho. Depois da conquista, ele teve uma temporada, a gente pode colocar boa, não foi campeão novamente, mas foi uma boa temporada. Até fechou muito bem a temporada 2015. Como foi trabalhar essa temporada com assédio, começou a ter que fazer comerciais? Como foi trabalhar tudo isso? Foi muito diferente da primeira temporada? Olha, foi um pouco sim, né? Na primeira temporada, no ano passado, 2013, 2014, foi o terceiro ano que a gente trabalhou junto, mas foi o ano que a gente intensificou os trabalhos, né? Então a gente pôde ter um foco desde o mês de janeiro até o final do ano. O assédio era grande, ele tinha muitos compromissos comerciais, mas a gente conseguiu treinar bem e o resultado foi o Campeonato Mundial. Nesse ano a gente pode dividir em dois, o primeiro semestre e o segundo semestre. Pelo título, né, conquistado, o primeiro semestre, vocês podem imaginar que foi extremamente intenso, né, com muitos compromissos, com TV, jornais, patrocinadores, e enfim. Então a gente teve bastante problema de agenda, embora tenhamos treinado bem. Né? Agora eu acredito que no segundo semestre, né, com a diminuição não diminuição dos compromissos, porque o compromisso sempre tem, mas com o aumento da pressão sobre o Gabriel, por ele ter finalizado o primeiro semestre lá em 18º ou 20º lugar, ele focou mais, ele colocou a cabeça dele na competição, ele começou enfim, acredito, a ter mais vontade de treinar, de competir, de fazer as coisas que ele precisava para ter bons resultados, e a gente viu esses resultados acontecendo naturalmente no segundo semestre, e chegando no Avaí de novo com chance de título mundial, incomodando muito todos os outros atletas e até a última bateria ainda ali com chance de ser campeão. Então foi realmente um desafio, mas foi bastante satisfatório o resultado. Meu caro Daniel Lian. Alan, em relação à força e equilíbrio, claro que precisa ser muito trabalhado a força e equilíbrio, mas há alguma parte especial do corpo que precisa ser mais reforçada? E também até que idade um atleta como esses de ponta pode ainda surfar em alto nível para talvez ganhar um campeonato, disputando o campeonato mundial? Perfeito. Bom, tem uma parte do corpo sim, na verdade é o centro do corpo, né? Aquilo que a gente chama como core. E esse é o nosso core business, podemos dizer, é o nosso trabalho principal com um atleta de surf e com qualquer atleta, mesmo aquele cara que quer apenas qualidade de vida, que é o treinamento do core. Então, o treinamento da região central do corpo. E como é que a gente pode explicar isso para o ouvinte, para que ele entenda bem? O core, pessoal, é a região que compreende as coxas, o tronco em 360 graus. Então, toda essa região ela é formada por músculos profundos e músculos superficiais. Os profundos são aqueles que dão mais estabilidade, são aqueles que dão mais suporte e são os menos trabalhados naquele ambiente mais convencional da academia, onde o cara puxa ferro, geralmente ele está sentado, ele está deitado, ele não faz um movimento corporal total, ele isola o segmento. Então, quando ele entra num contexto mais funcional, que é o que a gente faz, o treinamento funcional, e ele passa a desenvolver mais a questão do movimento e passa também a treinar mais a questão do core e dos músculos profundos dessa região, ele começa a ter uma capacidade de produção de força muito maior. E mais do que isso, uma capacidade coordenativa muito boa para poder coordenar esses movimentos que são complexos, são desafiadores. Então você ganha equilíbrio corporal, você ganha produção de força, você ganha capacidade de acelerar e desacelerar movimentos complexos, capacidade de absorver impactos externos. Então o core training é muito importante. O trabalho para a região do core é fundamental para qualquer atleta, principalmente para o surfista, que está o tempo todo fazendo movimentos de rotação e tendo que suportar impactos fortíssimos.
E sobre a idade do... E sobre a idade, bom, a gente pode mandar um WhatsApp pro Kelly Slater e perguntar pra ele, né? É isso aí. A gente vê o Kelly com 43 anos aí. Tá enfim, firme. Tá firme. Então claro temos que, chance, gente. É claro que não tá como ele estava aos 30 ou aos 20, mas ele ainda continua surfando em altíssimo rendimento. Tá se divertindo, né? Continua se divertindo, dando trabalho pra garotada, e eu acredito que ele fica mais algum tempo aí no circuito mundial. Ô, Alan, manobras, é isso que a gente queria ter, as mais simples, evidentemente, e as mais difíceis, né? A gente vê isso. Agora, como é que isso é treinado? Jogo é jogo, treino é treino, treina no mar, treina na academia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A parte da academia, né, do seco, a gente faz toda a parte de preparação física, desde o período de base, trabalhando com pesos, até o período específico, enfim, mais pensando no aprimoramento das capacidades físicas e que independe do treinamento da água. As manobras em si, elas são treinadas no ambiente do surf, mesmo no ambiente líquido, dentro do mar. Geralmente se fazem treinos de bateria ou free surf mesmo, onde ele vai experimentar novas manobras, novos approaches ali naquela mesma manobra que ele já está desenvolvendo. Normalmente é assim, a gente faz o trabalho fora da água, voltado para a melhora das capacidades físicas, todas elas, e a parte técnica, a parte tática específica da modalidade é feita dentro da água. Geralmente, o surfista tem um técnico ou um manager que fica ali na areia olhando ele surfar, vendo se ele está atacando a onda de maneira com boa qualidade, se ele está tendo o power necessário, se ele está lendo bem, né, tendo uma leitura boa da onda. Então, geralmente, o atleta vai para a água, o seu técnico fica na areia e ele analisa o surf do atleta, conhecendo como ele surfa, as condições do mar. Então ele dá os feedbacks depois do surf, o atleta entra de novo, tenta fazer aquilo que não deu certo, arrisca. E é assim que as manobras vão sendo criadas, né? Entendi. Na água, se é que existe, qual é a contusão mais comum? Olha, o surf é um esporte que gera muita lesão. A gente pode dividir isso em dois. Lesões crônicas, que são aquelas que são causadas pelo tempo de prática, e lesões agudas, que todo esporte, você pode se machucar praticando qualquer esporte, até mesmo andando na rua. Das lesões agudas, a gente tem uma ocorrência grande de lesões ligamentares de joelho. A gente tem uma ocorrência grande de pancadas, tanto com a prancha quanto com o fundo, né? Geralmente você tem mais dilacerações quando o fundo é de coral, ou quando o fundo é de pedra. Quando o fundo é de areia, você tem mais pancadas, né? Ou com o fundo mesmo, que às vezes a bancada está muito rasa, ou com a própria prancha, com o próprio equipamento. Lesões de ombro também são comuns, lesões musculares e distensões musculares são comuns. Com relação às lesões crônicas, a gente pode citar lesões de coluna, principalmente de coluna lombar e cervical. Lesões de ombro também por conta da remada. A gente sabe que o surfista passa mais de 60, 65, às vezes 70% do tempo dele dentro da água remando, né? E isso acaba gerando lesões crônicas ao longo dos anos. Enfim, mas o surf é um esporte que machuca bastante. Por isso que hoje a preparação física se faz bastante importante. Quanto mais bem treinado o atleta está, quanto mais equilibrado o core dele está, mais longevidade ele vai ter e menos ele vai se machucar com a prática. E o remo dele são os braços. E o remo dele são os braços. E o cara bem treinado, ele chega antes, ele se posiciona melhor, ele lê melhor a onda, ele se recupera mais rapidamente entre uma onda e outra, permitindo que ele possa atacar cada onda com máxima intensidade. Você tem um olhar crítico e olhar de especialista, você está na praia, você está vendo tudo aquele negócio lá. Olha o Vampeta surfando. Que maravilha. Tá na praia? Tá na praia. Tá na praia. O balão comeu minha cabeça ali. Vampeta no surf. Espetacular. Treinado pelo Alan Menashe. É uma coisa espetacular. Vamos lá, Vampeta, começamos amanhã. Que maravilha. Não sou prego, não. Ele sabe, prego é o cara que faz aqui, que vai surfar, né? É o surfista. Surfa a mão. Aí você olha lá e a onda que te gera preocupação. Preocupação, não que o cara não vá bem na onda. Temor mesmo. Aquela onda que, olha, pode criar um problema seríssimo. Você já viu isso? Eu queria que você citasse algum exemplo, alguma experiência vivida, o teu atleta, seja ele qual for, ou não, você conhece todos eles. Olha, vem uma onda aí fatal. Uma onda que pode
criar um problema sério. gente... Eu queria que você desse algum exemplo, se contasse algum caso para nós sobre isso. Tá, vou dar o exemplo agora do final do ano mesmo, em Pipeline. A gente teve 2 acidentes sérios, né, no free surf e na competição, que foi primeiro o acidente do Owen Wright, né, ele bateu a cabeça, né, no fundo. Na verdade, ele tomou um caldo muito pesado, ele não chegou a bater a cabeça, mas a pancada do caldo foi tão forte. Um caldo é quando você vai dropar uma onda e não dá certo. Agora você cai agora! E aí você calma um caldo, né? Literalmente. A onda vence você. A onda vence você, exatamente. Você não tem sucesso no drop, né? Na descida da onda. E ele teve uma concussão, teve que ir pro hospital, ficou, enfim, com as ideias meio embaralhadas, enfim. Então foi um acidente bem sério, né? Tudo que envolve a cabeça é claro, sério. Sem dúvida. E o Biddy Durbid também, numa onda lá em Pipe, um dia que tava grande também, ele bateu contra a bancada, quebrou o quadril em 2 lugares, teve que ir pro hospital direto, cirurgia, pino, 1 mês na cadeira de roda, enfim. Então foram 2 acidentes aí que impactaram a galera lá essa na onda ilha. Essa onda que tá na tela. Gabeira, né? Essa onda que tá na tela, defina, por favor, Alan. Olha, aí eu digo pra vocês o seguinte, apesar de todo equipamento, né, eles têm os coletes infláveis, eles têm resgate, tem tudo ali, conhecimento do pico, mas olha o tamanho da onda. Se uma onda dessa te pega, meu amigo, já era. Olha, você tem que ter muita sorte pra sair ileso. A Gabeira teve um problema seríssimo, né? Agora a gente teve o campeonato em Jaws, agora também no Havaí, no final do ano, e o Carlos Burley, que é o nosso maior big rider, ele teve também um acidente em Jaws, ele, enfim, teve uma distensão grande dos músculos da coxa, enfim, tava até se recuperando lá no Havaí, tava com a coxa toda roxa. Então é normal se machucar nesse tipo de onda. Por isso que existe hoje tanto suporte, né, resgate, muitos jet skis na água, enfim, a galera mesmo, um cuidando do outro para que o mínimo, para que não aconteça o pior. Você ainda, por falar aconteceu o pior, você ainda sente com essa experiência toda, um fio na espinha, por exemplo, nós estamos vendo na tela aqui uma onda enorme que você falou e é verdade, se uma onda dessa te pega, a coisa fica ruim, né? Aí em determinado momento, aquela parte que quando vira a onda, aquela espuma toda, deve ter algum nome técnico que eu não sei dizer aqui, mas não importa, o cara some. Quando dá o tubo. Quando dá o tubo, o cara some. Você fica com frio na espinha se ele vai surgir novamente ou não? Olha, quando a gente fala dos atletas, né, do WSL, dos tops, a gente fica querendo ver ele sair do tubo, né? Porque é uma manobra tão fantástica, né? Você andar por dentro de uma onda. Então a gente torce para que ele saia da onda. Geralmente, quando eles têm uma técnica muito boa para sair dessa onda, quando não vai dar certo de sair, quando ela fecha, né? Quando não tem o caminho de saída. Então eles furam a onda por dentro dela para não tomarem o caldo, para não virem rodando junto com o lip, que é o pior que pode acontecer. Aí que é o perigo. Então existem umas técnicas, né, que eles conseguem desenvolver bem durante o surf e para se proteger, mas às vezes não dá certo. E quando não dá certo, essas ondas de tubo geralmente são em cima de uma bancada muito rasa, e esse é o grande problema, quando a onda te pega e vai te batendo na bancada, né? Se é areia, você vai sentir o impacto do duro, se é pedra também, se é coral, você vai se rasgar todo. Então isso é um perigo constante, né? A gente teve o caso do Alejo Muniz também, um atleta brasileiro dos melhores do Brasil, que na etapa da França o mar estava pesado, estava grande, ele pegou um tubo e dentro do tubo aconteceu essa infelicidade dele romper os ligamentos do joelho. Então ele foi operado, isso foi em outubro, deve voltar em março agora para o circuito mundial, enfim, já recuperado, mas teve um grande prejuízo de 6 meses aí na sua carreira, né? Legal. Agora... O Mauro vai fazer uma pergunta, lá do outro lado do vidro está o nosso Rafael Tebas, e ele deve estar falando, esses caras estão fazendo aquela pergunta idiota pro Alan Menache, mas é que... com certeza. Aqui é prego. É o nosso surfista. Nem todos... São as perguntas que o ouvinte quer É isso, eu ia dizer isso, que nem todos os 200 milhões de brasileiros conhecem o surf, embora admitam, e que é um esporte espetacular, visualmente enche os olhos, a beleza, você fica horas assistindo imagens lindíssimas, e eu acho que as imagens lindíssimas é que tem atraído muita gente para se interessar pelo Sem dúvida, hoje com a tecnologia disponível, né, e com tanta imagem sendo produzida, lindas, né? Então isso faz uma diferença muito grande. E parabéns ao Alan, né? Sem dúvida. Porque ele didaticamente, ele colocou com simplicidade. Está nos dando uma aula. Parece um jogo. E para muita gente. Falando da economia. Então, e o Fernando Sampaio falando de qualquer coisa.
pergunta aí, anote pra mim e traga dia, aqui, né, por favor. Foi A gente muito vai bom. aproveitar o Ana pra fazer. E o Mauro Betti vai fazer uma pergunta. Diga, Mauro. Eu falo de futebol todo dia e também não consegue explicar como você está fazendo. Exatamente. Né? Agora, é o seguinte, sei lá, um pai... Falando mais pros pais do que pros filhos. É isso. Tem um moleque que de repente quer fazer alguma coisa ou leva a jeito e tal. Quais seriam os caminhos? Claro, tem locais, condições financeiras, onde você mora e tal. Como é que seria, digamos, um caminho? Ouvindo aqui, o pessoal tá ouvindo em São Paulo, por exemplo. Claro. Um moleque mora na grande São Paulo e quer tentar ser um surfista profissional. Qual seria o caminho? Olha, o primeiro caminho... Menos difícil. Mudar pra praia. Não necessariamente não. Caminhão, enxerto de imigrantes. Né? Não, necessariamente não. A gente tem hoje o Caio Belli, que é o surfista campeão do WQS, né, do ano passado, que é de São Paulo. Né, ele morou no Guarujá, mora atualmente na Califórnia e tal, mas ele é da cidade grande. Perfeito. Então ele se tornou um grande surfista, membro da elite mundial, morando na Descendo cidade essa- grande. Então não tem esse impedimento. Claro. Mas o pai que tem o seu garoto aí de 8, 9, 10 anos, que tem como ídolos o Gabriel Medina, o Adriano de Souza, o Jadson André, o Miguel Pups, a garotada toda, esse pai tem que levar o moleque pra praia. A gente ainda não tem piscina de onda disponível por aqui, né? Então tem que levar o moleque pra praia, busca uma escola de surf, tem muitas boas escolinhas de surf espalhadas pelo litoral. Sou amigo de vários donos de escolinha de surf, os caras são realmente comprometidos em ensinar a molecada a pegar onda. Então pega o No teu Rio de Janeiro filho. tem muito isso, né? Em Tem muito, em Copacabana qualquer ali. ponto da praia, em qualquer No Rio. posto ali, você No tem uma Rio. escola de Cada surf. praia cada vez mais tem, né? Exatamente. Então leva o seu filho pra praia, leva ele para uma escolinha de surf, pega um bom profissional habilitado. Esse profissional vai dar os primeiros passos pro seu filho e olha, essa é a oportunidade que ele quer para ser mordido pelo bichinho do surf, né? Que é melhor O do que surf- ser mordido pelo tubarão também. Exatamente. precisa estar O esperto. surf é um daqueles esportes que, além de você ter um esporte de gosto que você pratica, vira um lifestyle, vira um estilo de vida. Verdade. Então a pessoa ela passa a pensar nisso. E com como estilo menos de vida. preconceito cada vez mais também, né? Porque minha filha tá namorando um surfista. Ai, meu Nada, Deus isso é do coisa céu, do cada vez passado. menos. Pô, né? não, Fiz ela cada estudar vez em menos, grandes não. escolas, é que agora arranja um namorado surfista. existe, Isso o cara- acabou. o cara ganha pouco Isso hoje. acabou. Além disso, Acabou. né? Não, ruim. eu posso dizer, assim, afirmar pra vocês, não tem mais esse preconceito. Acabou. Isso aí acabou. Faz parte. Isso aí No nos tempo anos do rico, né? 80. No tempo do rico, né? É, que maconheiro de praia, É, né? isso aí, já é. era. Todos Isso é eles são fantástico. Os caras são super profissionais. É rico que eu tô falando, é rico de Nenhum Souza. deles- viu? Profissionais, Nenhum ó, deles excepção. consome droga. Eu pude acompanhar vários deles e eu nunca vi nenhum deles se envolver Tem com É porque exame não dá antidoping? pra nesse Oi? nível. Tem exame tem antidoping? exame antidoping, então eles têm que andar na linha, todos eles andam na linha, eles, enfim, até para tomar uma vitamina, um suplemento, eles têm que consultar o médico. Então, hoje mudou isso, não existe mais isso. Quem fala isso realmente é que tá com o pensamento nos anos isso aí, 80, é isso 70 e não evoluiu ou não acompanhou a evolução do esporte. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos. E o Rafael Tebas manda aqui, ó, pergunta para ele, porque a temporada começa em março, é isso? Começa em março. Março. Nesse período, entre aspas, sem fazer nada, como é que eles mantêm a forma, como é que eles fazem, o que eles fazem? O jogador vai fazer pelada, né? Churrasco. Fazer um churrasquinho. Então, e esses grandes surfistas ocupam esse período de que maneira? Já voltaremos. Companheiros, pode. Tá chegando a mensagenzinha aqui, viu? Vanderlei Nogueira. Lenato Augusto já foi e Lauf está indo mesmo. Vai para Pequim. Beleza. Tá bem, Renato Augusto, portanto, acertou mesmo com o futebol chinês e o Luiz Ralf Carlos vai. E o Luiz Carlos está Ralf dizendo vai que também. o Ralf praticamente está coisa, tudo hein? certo também. E tudo muito sem dinheiro, né? É verdade. Vai virar campeonato É verdade. Deus que brasileiro. ajude. Bom, o Fred, primeiro eu queria só dizer o seguinte: acho que foi ontem, eu disse: olha, na próxima sexta-feira estaremos recebendo aqui o presidente Modesto Roma, do Santos. Ele não virá na sexta-feira, virá na próxima terça-feira. Não na sexta, porque na sexta há uma reunião importante no Rio de Janeiro para tratar de discutir direitos de transmissão, essa coisa toda, então não poderá estar conosco na sexta-feira. Mas confirmou a presença dele na terça-feira. Então essa é a informação. Agora a informação especialmente para os torcedores do Palmeiras. Tem palmeirenses por tudo quanto é lugar, milhões de palmeirenses no Brasil, fora do Brasil. O Mauro me disse assim, ó, na minha conta aqui é um número incalculável. Sim. Então... Entre 8 bilhões e 8 bilhões. Isso, é praticamente uma China por dia. Exatamente. Uma pequena China. Então, China dobrada. O Palmeiras é uma Chinazinha. o Fred Júnior tem uma informação. Diga, Fred. Isso, Vanderlei. O Palmeiras se apresentou hoje e amanhã estará presente aqui no Esporte em Discussão o presidente do Palmeiras,
Paulo Nobre. Legal. Aliás, o bem... Palmeiras manda avisar que não fez nenhuma proposta por Lucas Lima dos Santos. Será, apesar das informações, será ele vai explicar muito bem recebido amanhã. e conversará com os ouvintes da Jovem Pan também. Eu não sei se eu poderei vir terça-feira, Vanderlei, mas por favor, seja porta-voz de uma pergunta minha se eu não estiver aqui. Por que não Messi, presidente? Isso aí. Agora, é a hora. É a hora. É a hora. Por que não trazer o Neymar de volta? Aliás, foi o que fez o Guardiola. Exatamente. Falou assim, tudo bem pro cara do Manchester, olha, tudo bem, já podemos fazer uma oferta. Sério, mas se o cara falar isso aqui, ele é algemado, é mandado para uma casa fazer. Então, o cara tá maluco. O Ibis fez pro Mourinho. Mas o Guardiola, porque lá tem bagagem financeira para pelo menos sonhar com isso. O Ibis, tirando o sarro, fez pro Mourinho. Ofereceu cesta básica pro Mourinho. Bom, então, gente... O Guardiola pediu quem? O Messi. Básica ainda... Concorrência pro Santos. Bicho por isso Vitória. aí, Messi. Daniel, rapidamente, Lugano e Mena? Tá quase certo. Já tá quase certo. O São Paulo tem ali a carência do lado esquerdo, tem só o Reinaldo e o Carlinhos, que é aquela coisa, às vezes joga no meio, às vezes joga na esquerda. Então precisa mesmo de um lateral, talvez seja até para titularidade, eu acho. O Mena pode vir para titularidade do São Paulo. Vem, Bruno. Tá tudo certo, né? Tá certo, vem por empréstimo, né? Mas bem, não tava jogando muito legal, não. O Mena, ele joga muito melhor na seleção do Chile do que no Santos e no Cruzeiro, porque a seleção do Chile é muito boa. O São Paulo é um excelente técnico. Também, né? Durante a Copa América, sim. E o São Paulo, ele também, ele roda bastante, mas o Mena, ele perdeu espaço, ele já foi mais forte na própria seleção. Ele vem de graça, né? Um ano de empréstimo. Aí pode até valer a pena. Eu não gastaria dinheiro com o Mena. Legal. O Alan, como é que faz esse período aí que digamos, estão de férias os tenistas competitivos, os mais importantes? Os tenistas, os surfistas? Os surfistas. Eles estão de férias. Agora, a maioria deles tá curtindo a família ou tá viajando, enfim. Geralmente, eles viajam para algum lugar que tem praia, geralmente tem onda, se não tem, eles fazem lá os esportes aquáticos, mas estão relaxando, né? Porque a pressão do ano todo é grande e precisa de uma válvula de escape, precisa de algumas semanas aí para poder, enfim, tirar a competição da cabeça. A gente volta aos trabalhos... De férias? E para totalmente? Um mês, né? Porque um mês tá certo. O circuito termina em 20 de dezembro e retorna no começo de março. Só que antes disso, uns 20 dias antes disso, entre 20 e 30 dias de férias, a gente começa já os treinamentos, a pré-temporada de treinos, para que o surfista possa estar inteiro e em boas condições para o início do tour. Então a gente retoma com o Gabriel Medina agora dia 10 de fevereiro, né? Então logo depois do Carnaval, a gente retoma os treinos, vamos treinar aí por pelo menos 10 dias, fazer um intensivo grande para que ele possa ir para a Califórnia, depois para a Austrália, que começa o circuito mundial. Então a gente começa agora e depois a cada etapa a gente tem um período que nós nos encontramos antes de cada viagem para conseguir manter o treinamento em dia e aprimorar esse treinamento. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta. Você disse numa das suas respostas que não é habitual os grandes tenistas, eu estou falando dos grandes surfistas levarem integrantes do staff, né? Você me disse que ficou 15 dias agora no Havaí. Como é que você foi? Com o seu caso foi diferente? Você pagou a conta? Você foi para assistir? Você foi para trabalhar? Como é que o seu caso funcionou como? Não, eu fui por conta, eu fui para assistir mesmo, eu fui pela segunda vez, eu tinha ido ano passado para acompanhar o título do Gabriel e fiz questão de ir porque é muito importante estar lá e vivenciar um momento desse, né? A gente está vivendo uma mudança de status no esporte que é histórico, né? Então o que está sendo feito nos últimos anos nunca foi feito, então a gente está participando disso. Então mesmo pagando com dólar a 4-1 e tudo mais, eu optei por ir, porque para mim era muito importante pessoalmente, profissionalmente, eu queria estar perto da família para acompanhar, enfim, o Gabriel e estar junto deles lá, e enfim, e é sensacional. Você deu alguma dica ou não deu tempo? Oi? Não, dei, com certeza. Sempre já que tá tempo, lá, né? Já que tá lá, não, com certeza. Ô Alan, e você vai em todas as etapas ou não? Não. Geralmente eu vou para a etapa do Brasil, que é no Rio de Janeiro, nos últimos anos, e vou na última etapa do ano, que é a etapa de Pipeline. Esse trabalho, quando começou em 2010, né, a gente teve um pioneirismo grande na equipe, né, na formação da equipe. Tinha o manager e o técnico dos atletas, que vale a pena ressaltar, que é um dos grandes responsáveis pela evolução do surf no Brasil,
e ao Luiz Pinga Campos. Ele era o gerente de marketing da Oakley nessa oportunidade e ele visualizou, junto com o diretor clínico do Instituto Mar Azul, a possibilidade de oferecer para os atletas, né, um ambiente multidisciplinar, uma equipe, né, um staff. E esse staff, a partir de 2010, ele foi montado, né, com um preparador físico, câmera, videomaker, fotógrafo, né, e o técnico, onde a gente pôde fazer várias viagens juntas, né, e com a assistência do médico que estava em São Paulo, com a assistência da fisioterapia. Infelizmente, esse projeto não foi para frente. Em 2013, ele se desfez. Mas é louvável. O trabalho do Pinga realmente foi diferenciado e, enfim, e é um dos grandes responsáveis aí por formar tantos campeões, né? Então, a gente pode citar o Pinga e também, sem dúvida nenhuma, podemos citar o Charles, que é o pai do Gabriel, o padrasto do Gabriel, que desde moleque enxergou nele um talento e lapidou esse talento e transformou o Gabriel, né, nesse campeão mundial, nesse fenômeno, nessa pessoa incrível que ele é. Claro, quando você está lá, você está lá. Quando você não está lá e está acontecendo a etapa, como é que você acompanha? Eu imagino que você fique ligadíssimo acompanhando, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Acompanho na internet, pelo aplicativo da WSL ou pela ESPN, que também, enfim, passa ao vivo as etapas. Então, se é de madrugada, a gente está acordado. Se é de manhã, eu estou lá no meu estúdio, enfim, dando aula para os meus alunos e acompanhando. Se eu estou no fim de semana, eu estou em casa vendo, enfim. Então, eu não desgrudo o olho da TV quando está rolando o campeonato de surf, seja no telefone, seja em casa, seja no meu estúdio. A gente está sempre acompanhando e torcendo. Tem uma informaçãozinha do Bruno. Bruno, qual é a informação, Bruno? Ainda sobre o escândalo da FIFA, né? O Alfredo Raiwitz, que era o presidente da CONCACAF, que foi preso nessa última leva aí de dezembro, né? Junto com o Napolt, que era o presidente da Conmebol, aceitou a extradição para os Estados Unidos. Ele estava na Suíça, mais um que vai para os Estados Unidos. E sobre os clubes daqui, uma contratação do Vasco foi o Marcelo Matos, né? Veterano, volante, estava no Vitória, já jogou no Corinthians, no Botafogo, vai jogar no Vasco da Gama, Vasco que volta à Série B neste ano de 2016. Diga, Luiz Carlos. Olha, o que eu queria perguntar para o Alan é o seguinte, né? A gente fala muito esse intercâmbio de técnico de futebol que vai para a Europa, conversa, tenta aprender mesmo, isso é muito legal. Em muito congresso médico, inclusive, amigos nossos que são médicos falam o seguinte, ó, tem uns caras de um determinado país que não passam informação nunca, né? Ele só quer receber, mas não tem aquele intercâmbio. Você, parabéns, né? Você está indo atrás, está aprendendo, porque sempre a gente continua aprendendo. Sim, o homem que fala que sabe tudo acabou de morrer, né? Frito. Aí, e como é que é essa conversa lá? E como é que é a repercussão entre esse staff dessa melhora do surf no Brasil? Olha, a gente tem muitas oportunidades de conversar sobre isso e de acertar os rumos, né? Às vezes a gente percebe que um determinado planejamento, enfim, está faltando alguma coisa, ou pode melhorar, datas dos nossos encontros para treinamento, enfim. Então o esporte está em evolução e a gente está evoluindo junto com o esporte e está percebendo na prática, né, o que tem dado certo nos últimos anos e o que não dá tão certo. Então a gente está afinando no dia a dia, no decorrer do tempo, a melhor forma de acompanhar e treinar um surfista profissional. Mas então, os outros que participam também. Os outros profissionais, digo, fisioterapeuta, médico, isso. Não, tá todo mundo assim muito motivado com o surf, né? Porque percebe que existe a demanda, não só para treinamento, mas para fisioterapia, infelizmente, para medicina, enfim. Então, todos os profissionais envolvidos com o surf que eu tenho contato, eles estão muito ativos, eles têm atendido, enfim, muitos profissionais, pessoas que são atletas e pessoas que não são atletas. Então o surf hoje ele tem movimentado uma grande gama de profissionais da área da saúde e também de profissionais de marketing, de mídia, enfim, que têm ido atrás e dado uma atenção especial para a modalidade. Filiados ou associados, enfim, ou federados, há um número digamos, próximo no Brasil, que vocês usam esse número? Cara, a gente não sabe. Olha, nesse momento tem um garoto lá surfando, você não conta ele. Eu pesquisei isso, eu tenho um curso, e esse curso ensina profissionais de educação física e fisioterapia a nossa modalidade, a nossa forma de entender o treinamento para o surfista. E eu pesquisei pra caramba essa informação. Quantos surfistas a gente tem no Brasil? Ou um número aproximado, né? Não encontrei esse número. Agora, impossível, a gente sabe que nos Estados Unidos tem em torno de 4 milhões, na Austrália mais do que isso, porque todo mundo pega onda na Austrália. No Brasil, pelo número da população geral,
E pelo tamanho da nossa costa e pelo sucesso que o esporte está fazendo, eu posso afirmar tranquilamente que a gente deve estar ali com os Estados Unidos, em números absolutos, né? Agora, Claro. eu acredito que a gente tenha muito praticante de surf, tendo em vista que o nosso litoral todo tem onda. Né? E crescendo, né? Exatamente. Crescendo, sem dúvida. Só um Quanto segundo. custa uma prancha de surf? Depende do fabricante, mas... Tem valor? Depende do fabricante, em torno de 800, 1.000. Você está falando R$1.200. top, né? Você está falando E top. a dos tops? É a mesma coisa? É a mesma coisa, porque o material, o material que o shaper usa para fazer a prancha que você vai encomendar, por exemplo, que eu vou encomendar, é o mesmo material que ele faz a prancha do atleta. A prancha ela é feita pelo tamanho do surfista, pelo tipo de surf que ele desenvolve. Sob medida? Pelo tipo de onda que ele vai surfar, sob medida, como se você fosse fazer um terno. Né? Então, é caro, é um produto de manufatura, artesanal. Embora a gente tenha hoje máquinas que fazem pranchas e tudo mais, mas sempre tem ali o dedo do shaper, do laminador. artesão. O artesão. Então, são verdadeiros artistas, né? Então, custa em torno de R$1.000, R$1.200, 800. Se você conhecer o cara, é um pouquinho mais barato. Mas não é barato, não. Não é o equipamento dos mais baratos. Alan, qual é o equipamento? É a prancha e mais o quê? Olha, geralmente... Eu estou me referindo ao Medina, pronto. Bom, Tá, vamos então- lá. O surfista, aqui no Brasil, no sul, sudeste, enfim, ele precisa geralmente de uma roupa de borracha para surfar no inverno. Ele precisa, além da prancha, dos acessórios que compõem, que são as quilhas, a cordinha, o deck que você põe na prancha para poder ter os pés firmes nela, a parafina, enfim. E geralmente uma prancha só é pouco, né? Porque você corre o risco dela quebrar, dela, enfim, danificar durante o surf. Então, geralmente, o surfista que pega a onda com regularidade, ele tem o seu kiver, né? Que é o seu conjunto de pranchas e equipamentos. Então, geralmente, o cara tem lá 3, 4 pranchas. Aí, a cada ano, ele manda fazer uma prancha nova, porque a prancha também vai ficando velha. Enfim, então, uma indústria aí bastante interessante, né? A galera acho que está bastante satisfeita com Tem com a faturado, indústria. tem faturado. Diga, Fred. Apneia, se faz treinamento, como funciona? Não sou treinador de apneia. Tem bons, aliás, excelentes treinadores de apneia aqui em São Paulo e no Brasil. E muitos dos meus alunos e atletas fazem cursos de apneia para poderem desenvolver essa capacidade. É importante É super importante, é muito importante. Na medida que você aumenta o nível de desafio com o nível das ondas que você surfa, você também se expõe a um risco maior. E quando você está surfando uma onda acima de 6 pés, num lugar que tem correnteza, num lugar que você pode perder a prancha e ter que sair nadando, ou que você pode tomar um caldo e ficar mais de 1 minuto dentro d'água, a apneia começa a fazer a diferença na tua vida. Então é uma questão de sobrevivência. E a gente indica para todos os nossos alunos que encontrem os bons profissionais, nós indicamos alguns, enfim, para que se aprimore essa capacidade, né, de suportar a falta de oxigênio. É isso aí. Diga, Bruno. Bruno Prado. É uma pergunta até do Giovanni Chacon, que Aliás, ajuda. Bruno, Sim. você vai fazer a pergunta, mas olha, é grande a repercussão da sua entrevista aqui no Esporte em Discussão pelas redes sociais. Que legal. Muita gente participando. E eu pensei aqui, o Ismael diz o seguinte: olha, ótima entrevista. O Alain Menache explicou muito bem. Eu sou um leigo, totalmente leigo, mas fiquei impressionado e entendi muita coisa com muita facilidade. Que legal. Obrigado, são Ismael. vários cumprimentos. que estão chegando pra você. Passamos a entender melhor. É um fato, que mesmo que eu não entendi nada, entende perfeitamente o que o Alan explica. E o bom comunicador tem que ser assim. Poder de comunicação. E a pergunta é do Giovanni Chacon, que trabalha aqui com a gente no Jovem Pan no Mundo da Bola. Até esse número de surfistas que você falou que não dá para saber aqui no Brasil, mas ele observou que os principais surfistas todos são aqui do Sul e do Sudeste. No Nordeste, que tem muita praia, tem gente surgindo também nessa região? Não, o Jojó é das antigas, né, Capeta? O Jojó de Olivença é um primeiro, né? Mas o Nordeste, hoje a gente tem 2 surfistas no circuito mundial. O Jadson André, né, que é de Rio Grande do Norte, lá de Ponta Negra, e o Ítalo Ferreira também. São 2 grandes expoentes. O Ítalo Ferreira, inclusive, foi o Rookie of the Year de 2015. Foi o melhor estreante do ano. Já tive a oportunidade de trabalhar com os dois, inclusive esse ano nós fizemos alguns trabalhos. E são 2 grandes representantes do Nordeste na elite mundial, mas a grande maioria realmente é do Sul e do Sudeste. Na verdade, a grande maioria é aqui de São Paulo, né? A gente tem o Gabriel e o Miguel de Maresias, o Adriano e o Caio do Guarujá, a gente tem o Felipe Toledo e o Igor Lidantas de Ubatuba,
O Alex Ribeiro, que entrou agora no circuito, eu não sei exatamente de onde ele é, mas eu acredito que ele deva ser aqui da região. Mas a gente tem grandes surfistas no Brasil inteiro. Já tivemos muitos cariocas na elite, enfim. Mas atualmente o cenário aí está sendo dominado pelo Sul, Sudeste e pelos 2 atletas do Rio Grande do Norte. É correto dizer que para esses nomes todos citados aí, não falta patrocinador? Graças a Deus, para esses caras não falta. Né? Eles têm bons apoios, bons patrocinadores, eles têm a possibilidade de viver do surf exclusivamente dele. Mas não é uma realidade da grande maioria dos surfistas, né? Que precisam de apoio, precisam de patrocínio. A gente estava aqui até discutindo o caso da Silvana Lima, que é a única mulher brasileira membro da elite mundial e que não tem apoio, não tem patrocínio, enfim, tem que pagar do bolso para viajar, para ficar em hotel, para comer, para fazer inscrição. Então a gente faz um apelo, né, pro porque é empresário. mulher, é isso? Não, porque é mulher, porque o surf feminino, na verdade, aqui no Brasil, ele teve uma queda muito grande nos últimos anos, né? Se a gente lembrar ali dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente lembra da Glenda Kozlovski, a gente lembra de várias atletas do bodyboarder, enfim, que levantaram a modalidade feminina, né, dentro do surf. Mas o surf de prancha mesmo, ele tá, assim, muito fraco para as meninas, né? Precisa de apoio, precisa de investimento. Embora nós tenhamos uma gama enorme de meninas aí com muita capacidade. Os prêmios que ela ganha em etapas, ela utiliza para poder ir em uma outra etapa. Exatamente. Então, eu imagino que deva ser assim, tem que ir bem sempre, então. Tem que ir bem sempre. Se você sai precocemente de uma etapa, você ganha pouco. Se você vai até as finais, você vai aumentando aí o seu bônus, né? O seu prêmio. E esses prêmios são pagos quando a etapa termina? Como é que é feito esse tipo de pagamento? Vanderlei, não sei te dizer. Isso é um assunto que eu não sei. É pago pela organização, pelos patrocinadores? Bom, Então, patrocinador tem bônus, claro. Lógico, tem a premiação do evento da WSL, né, que premia os surfistas, todos eles, claro, né, o que sai precocemente ganha menos, o que é campeão ganha mais. Agora tem os salários pagos pelos patrocinadores, tem os apoios, enfim. Então a gente tem dinheiro entrando aí de vários meios. De várias maneiras. Agora, várias maneiras. O Alan, quando é que um surfista se credencia para participar dessas etapas importantes? Eu sou um surfista, vou lá, vou para a prainha, eu quero me inscrever. Quando é que ele tem credencial para chegar, eu quero participar, voltando ao futebol, da Copa do Mundo? Bom, ele geralmente é federado, né? Ele é vinculado a uma federação estadual. Essa federação, ele geralmente participa dos campeonatos desde idades mais jovens, dos campeonatos mais vai mirins. pontuando. E aí ele vai crescendo na carreira. Chega um determinado momento na vida do garoto que ele tem que optar pela profissionalização de fato. E geralmente os caras que têm mais talento, eles vão ingressar no WQS, que é a segunda divisão do surf mundial. Entendi. Então, a partir de uma certa idade, ele começa a correr algumas etapas do WQS. Ele se inscreve também? Ele se inscreve, ele tem que se federar. Eu imagino que ele tenha que Tem algum ranking ou não? Tem um ranking. O WQS, que é a segunda divisão do surf mundial, ele classifica os 10 melhores surfistas do ano para o ano seguinte disputarem o WSL. Em contrapartida, os 10 piores do WSL caem para a segunda divisão. Tem rebaixamento. Tem rebaixamento. Tem Vasco da Gama lá também. Não, por isso que a luta é a cada etapa. A cada etapa que os caras disputam, os caras têm que, ter bons resultados. Eles têm que ter uma ótima regularidade. Entendi. Não adianta o cara ir bem só em pipeline. Ele tem que ir bem nas 11 etapas do ano, senão ele cai para a segunda divisão. Por outro lado, o cara que corre o WQS, ele tem dezenas de etapas durante o ano. Etapas que pontuam mais e que pontuam menos. Então eles procuram os mais jovens correr o máximo de etapas que der, que o dinheiro permitir. Os mais bem colocados, aqueles que têm mais chance de ingressar para o WSL, eles vão selecionando as etapas que pontuam mais. Etapas mais importantes, aquelas ditas 6 estrelas, Prime, que dão mais pontos e que, com certeza, se ele se dá bem, ele vai estar melhor ranqueado para se classificar para o ano seguinte. Entendi. Legal. Durante todo o tempo aqui, piscou esse telefone demais aqui. Hoje nós abrimos um espaço maior. Falamos dos assuntos mais importantes do esporte hoje, que é Renato Augusto, Ralf, o Mena chegando, enfim. Os mais importantes nós passamos aqui de passagem, mas abrimos o espaço para o surf, que é um esporte, vou repetir, que já disse ao longo do programa, plasticamente espetacular, né? E que tem ocupado um grande espaço. O surf feito por brasileiros está
ocupando grandes estágios no mundo, né? Já é respeitado pelos australianos, pelos norte-americanos, passamos os norte-americanos. Essa garotada, o menininho um pouquinho, quando fala que é velho nada, ele tem 28 anos, mas é que é um esporte que o visual é para a juventude. E essa garotada está deitando e rolando, né? Deitando e rolando. Quanto tem o Medina? Medina fez 22 agora. 22 anos. Eu já fui bom nisso. 22, eu sei disso, eu sei. E no surf também, você foi ótimo. Não, então eu vou atender um ouvinte aqui para fechar, até por respeito. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o André que está falando, tudo bem? Tá bom, André. De onde você fala? Eu falo de Viçosa, Minas Gerais. Pois não. Eu achei o programa maravilhoso, entrevista fantástica, parabéns. E eu queria dar uma sugestão para vocês continuarem cobrindo surf, chamar uma outra pessoa aí que é muito importante, do WCT, que eu tenho certeza que ele vai participar, que é o Renato Ickel. Então ele vai responder algumas poucas perguntas que esse senhor, eu esqueci o nome dele, ele não respondeu. Alan Menache. Então você tem a oportunidade de fazer uma delas, uma que ficou faltando, porque a entrevista é muito interessante. Porque entrevista, você vai fazer uma entrevista coletiva, ou você vai entrevistar qualquer um, sempre falta uma pergunta. E aí alguém liga, também não fez aquela pergunta, mas é que são tantas perguntas que não cabe no espaço que a gente tem. Mas e você tem que ter razão. Então faça a sua pergunta. Qual é a pergunta que você quer fazer? A pergunta que eu vou fazer é qual a sugestão dele para o campeão mundial de 2016, porque eu sou um aficionado e vejo todas as etapas. Quem é que ele acha que vai ganhar, é isso? Exatamente, quem que vai ser o campeão do mundo? Um abração para você, registra aí, grava, vamos ver se o Alan Menache, se o como é que é, o pulso dele, o dedo dele tá sensível. Quem é que vai levar? Gabriel Medina, bicampeão mundial. Vai, Medina! Olha, então tá legal. O Medina parece um garoto muito legal, né? A gente não conhece pessoalmente. É sensacional. Um rápido intervalo e já voltamos. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Meu caro Alan Menache, foi ótimo recebê-lo aqui. Obrigado pela gentileza, pela presença. Aprendemos muito de surf e que tem ocupado grande espaço. E você já percebeu que os ouvintes aí também adoraram, pelas redes sociais também. Foi muito bacana. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a Jovem Pan, você, Vanderlei, a todo mundo aqui da bancada. Pô, sensacional, super divertido. E precisando aí de mais informação, estou à disposição. Obrigado, galera. Muito legal. Vanderlei, posso fazer um jabazinho rápido? Pode, eu só queria lembrar que na tela, Newton Travesso também surfando. Bacana. Nosso grande diretor, Newton Travesso, surfando. Bacana. Portanto, é surf para todas as idades. Para todo mundo. Diga, Alan. Não tem contraindicação. Para você que quer conhecer mais sobre treinamento para surfistas, ou você que não é surfista e quer começar um programa de treinamento funcional, entre em www.treinamentointeligente.com.br, que lá você vai encontrar o melhor treinamento funcional do Brasil. E o nosso Thiago Muniz já está se preparando, já comprou até a prancha dele. Companheiros, não dá mais. A Denise Campos de Toledo, que também é surfista, já chegou. Tem muita informação para você. Como é que é o negócio? Tem uma mensagem na tela, eu me nego a dizer a mensagem que está na tela. Vai ler, não vou ler. A Denise Campos de Toledo já chegou. Vem aí muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.